Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Márcio Pacheco, escritor, e gostaria de falar um pouquinho sobre o projeto da Wolfpack. Eu sou da primeira turma, nós fizemos o projeto do livro Morfogênesis, acabamos de entregar o rascunho, a história ficou fantástica, agora é dar aquela editada, né, dar uma verificada na história, conferir bits, mas o que mais me chamou a atenção nesse projeto foi o fato de eu pensar que a gente ia trabalhar apenas escrevendo, mas não, foi toda a parte criativa. O André e a Meg, eles nos davam exercícios de criar personagens, de criar lugares, plots, trabalhamos individualmente, trabalhamos em equipe, foi uma experiência muito rica. E foi muito legal participar, tu ver aquele personagem que tu idealizou, que o teu amigo idealizou, participando do livro, o porquê dele estar ali, né? Todas as decisões, ela tinha um aporte técnico, o André explicava o porquê, dava exemplos do que tem no mercado. Isso é muito legal até para minha, né, meus livros, minha forma de escrever, para ver o que eu posso melhorar. Eu trabalho com os colegas, foi uma experiência fora do comum. E eu recomendo isso para todo mundo que queira escrever, né? Se você está em dúvida de participar, participe dos projetos, vai valer a pena. Você vai conhecer um mundo de coisas novas, né? Percepções diferentes, trabalhar com pessoas diferentes. São vários diálogos que te abrem a cabeça. E queria desejar... Olá, galera da Hardcover, aqui é a Day Fernandes e eu quero dividir com vocês um pouco desse projeto, né, da Wolfpack, que é a Morfogênese. E uma das coisas assim que eu aprendi durante esse processo, que é valiosíssimo, é que a primeira ideia, gente, nunca é a melhor ideia, né? A gente ouve muito isso da Meg, do Bianco, do Jean, não aceita, né, só aquilo que vem primeiro, que vem pronto, trabalha e desenvolve isso. A alteridade também dos personagens, né? Deixar eles bem gente como a gente, nesses detalhes, para criar empatia no leitor e desenvolver bem essas pessoas que a gente está contando a história. E uma coisa também que eu achei muito, muito bacana é que a gente praticou o desapego dos personagens, né? Porque na sala a gente não tem assim o meu personagem, é de todo mundo, né? Coletivo, todo mundo trabalhou em cima de vários personagens, isso foi muito legal. E a nossa história tá aí, né? Quase pronta, assim, nós já temos um rascunho, mas ainda tem, né, certos detalhes. E esperamos que Olá, vocês gostem. eu sou a Meg Brusarosco, eu sou escritora, sou roteirista e aqui na Hardcover eu trabalho desenvolvendo história com todos os autores, com todos os assinantes. Trabalhar na sala de storyteller foi uma grande conquista, algo que tínhamos em mente há muito tempo, desenvolver essa sala, trazer escritores e poder trabalhar em conjunto. Era um sonho que na verdade acabou se tornando realidade. E nós tínhamos uma preocupação, se conseguiríamos, além de desenvolver uma história, dar aulas também. E o resultado foi muito positivo, não só por conta do grupo, que é um grupo excelente, profissionais excelentes, mas também pelo fato da gente ter conseguido, etapa a etapa, trabalhar um pouco mais a parte técnica de desenvolvimento narrativo. Então, estar na sala de storytellers, além da questão do desenvolvimento, de trabalhar efetivamente na produção de uma história, entender quais são as dificuldades e como você desenrola isso daí, é uma grandiosidade de conhecimento. Eu convido a todos para que possam participar das próximas salas. Estamos aqui de braços abertos esperando todos vocês. Beijo! E aí galera, eu tô aqui pra responder uma dúvida que vocês nem sabem que vocês têm, que é como é trabalhar numa sala de escritores e como é trabalhar numa sala de escritores com André Bianco. Então é isso aí, Ignius. Pra começar, eu achei uma experiência assim emocionalmente poderosa, porque eu senti minha escrita validada no momento em que eu fui selecionado e que eu tava trabalhando com pessoas incríveis. Todos os selecionados, fora o pessoal da coordenação, o Jean, a Margarete, o próprio André, né? Então foi assim, uma sensação incrível pra mim. Eu senti que, tipo assim, porra, eu tenho chance nesse mundo de escritor. E eu não teria tido essa certa validação se eu não tivesse tentado. Então, se vocês não passaram agora no projeto 2, se vocês não passarem em outro projeto, continuem tentando. Você não precisa de todos os sims, você precisa de um sim só. É o que eu canso de falar, é aquele sim que você precisa, então não deixem de tentar. A gente construiu uma rede de amigos mesmo, uma rede de apoio. A galera é muito massa de trabalhar, eu tenho certeza que todos os grupos serão assim, porque
existe um cuidado enorme nas pessoas que estão sendo escolhidas e a pluralidade de pensamentos é o que eu mais valorizo nesse projeto, é o que mais está me fazendo aprender. Eu consegui aprender também muitas técnicas e colocá-las em prática de uma forma que eu nem imaginava que ia ser possível, coisas que eu via no papel e aí comecei a ver de forma orgânica como construir a história. Cada aula que a gente tem, cada reunião que a gente tem é realmente engrandecedora, todo mundo tem muito a contribuir, não só os organizadores como os participantes da sala, então eu achei incrível essa oportunidade e eu tenho certeza que eu vou tentar participar de todas as outras que eu puder, porque eu acho que isso vai engrandecer muito minha carreira. E sobre a história... Pessoal que passou agora no projeto 2 da Wolfpack, parabéns. Parabéns, eu acho que nesse momento é uma alegria que vocês devem estar sentindo. Uma coisa que a gente sentiu, além da alegria, foi um pouco de nervosismo na hora de desenvolver as ideias, defender as ideias dentro das reuniões. E o que aconteceu com isso foi uma união entre todo mundo que passou do primeiro projeto e o desenvolvimento de uma amizade que foi essencial para que quando um estava um pouco inseguro com a sua ideia, o outro estimulava e a gente conseguia desenvolver uma ideia e construindo junto e produzindo um livro junto. Dentro das reuniões vieram muitas técnicas novas que eu não conhecia e eu acho que foi muito bom eu não ter conhecido antes porque eu não estava preparada antes. O processo da Wolfpack começa no exercício, começa quando você vai testar o que você sabe sobre monomito, o que você sabe sobre as técnicas que a Hardcover te entregou, e aí, trocando, às vezes até com colegas da Hardcover, você entrega esse exercício e treina o que você já conhece. Porque dentro da sala, há outras técnicas que vão ser desenvolvidas e que eu acho que eu não estava preparada antes para essas técnicas. E basicamente o que é muito louco é que o processo de se preparar para a Wolfpack te prepara para a própria dinâmica da Wolfpack. Então, se você acaba trocando com pessoas da Hardcover sobre seus exercícios, você vai precisar dessa troca dentro da sala de storytellers. Se você vai treinar as suas técnicas, você vai aprender novas técnicas lá dentro e você vai absorvê-las colocando nos capítulos, nos beats, nos enredos que você vai ajudar a desenvolver. E isso é muito bom. O que eu posso falar dessa história é que o timing foi perfeito para escrever essa história. Eu acho que nesse momento a gente precisa sim se unir, olhar o lado positivo, olhar como a união pode ir em certos locais que só o conhecimento não basta, porque a gente ter as técnicas é muito importante, mas o que a gente vai fazer com elas, sabe? E eu acho que a ideia de uma alcateia, ela tá muito mais inserida nessa união, muito mais inserida de como que um grupo pode ser mais forte do que uma única pessoa uivando sozinha. E dentro dessa história, que vai misturar movimento pós-apocalíptico, gêmeos, risco de perda de humanidade, eu acho que é o máximo que a gente pode falar, a gente tem unido forças para construir essa história e a gente quer saber o que vocês pensam. Então, em breve vai ter esse livro na mão de vocês. Vocês vão poder tirar, eu acho que todo mundo vai poder tirar alguma coisa dessa história, vai poder se identificar com algum personagem. Tem muitas dinâmicas humanas entrecortando o clima de tensão dessa história. E aí a gente vai perceber que realmente, se a epiderme, né, se a pele é uma série de eventos muito tensos que estão acontecendo, o que vai amarrar isso são as veias humanas, sabe? As veias Olá, humanas. pessoas, meus queridos e queridas, aqui é o Daniel Mamed e eu vim conversar mais um pouquinho com vocês sobre o processo da Wolfpack, né? Que a gente chegou recentemente ao final do rascunho do livro. Mas, em primeiro lugar, eu queria parabenizar os selecionados do grupo 2, dizer para vocês que vocês não fazem ideia da diversão que está esperando. Quero dar um testemunho pessoal de como foi importante para mim esse processo, num sentido de que eu me desencanei de um monte de coisas. A gente, quando se aventura pela escrita, às vezes carrega com a gente o peso do perfeccionismo, né? E foi trabalhando com o André Bianco, com o Jean, com a Mag, que
eu me libertei disso, tipo, oi, eu posso escrever um rascunho e esse rascunho não precisa ser perfeito. Isso deixou e permitiu a escrita fluir muito. Então, é isso, nós teremos 4 núcleos de histórias fantásticos para contar como esse mundo chegou nesse lugar que ele está, tá? E outra coisa que eu queria falar, que eu acho que é muito relevante no momento, é que a gente começou a trabalhar nessa história antes de nós termos esse contexto de hoje, da pandemia do coronavírus. Então, a todos e todas que nos assistem hoje, né, nossas condolências se tiverem tido perdas, se não, o nosso abraço afetuoso, porque é um momento difícil para todo mundo, né? Especialmente para aqueles que perderam entes queridos ou que estão com pessoas queridas em um estado mais vulnerável que requer atenção. Então, em nome de toda a equipe, eu queria trazer esse abraço fraterno e dizer que, apesar de a gente contar uma história de fim de mundo, essas histórias sempre trazem a essência da alma humana, com personagens que, no mínimo, nos permitem refletir sobre as coisas, sobre o mundo em que a gente vive. Olá a todos, voltando aqui hoje para falar de mais uma etapa do primeiro projeto da Sala de Storytellers da Wolfpack. Depois da fase de construção de personagens e tramas, em apenas 4 semanas de escrita, levantamos um primeiro tratamento que será o primeiro volume do produto. O processo foi incrível e, mesmo estando empolgados desde o início, o resultado superou nossas expectativas. Uma história criada e desenvolvida por 11 autores que deram vida aos personagens para que eles pudessem completar suas jornadas. Estamos trabalhando na unificação da escrita e em seguida vamos revisitar o material para consolidar o texto final. Aguardem mais novidades. Oi, Hardcovers, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu faço parte do projeto número 1 da Wolfpack e hoje, que vai ser o resultado do projeto 2, eu tô aqui para falar para vocês o quanto é incrível fazer parte desse projeto. É realmente muito engrandecedor, o André, a Meg e o G, eles são muito receptivos, é muito fácil conversar com eles, você trabalhar em equipe, desenvolvendo uma história é algo único. Então, como a nossa história trata de um vírus, muitas coisas que a gente está escrevendo é muito estranho, porque é muito fantasia, mas ao mesmo tempo é muito real, são coisas que a gente está vivendo. Eu realmente recomendo fazer parte de um projeto, se dediquem ao máximo, quem não passar tem os próximos projetos também para participar, sempre se inscrevam porque vale muito a pena. Participando desse projeto é um treinamento único que você recebe, é uma coisa exclusiva que só a Hardcover pode oferecer mesmo. Oi pessoal, Rafael Tonholi aqui de novo para dar aqui um depoimento a respeito de como está sendo o Wolfpack, né, a sala de Storytellers da Hardcover, e também para dar boas-vindas aí ao pessoal da turma 2 que está sendo selecionado e anunciado nessa live de hoje. Geralmente ali os 3 coordenadores, que é o Head Writer, que é o André, e depois também a Margarete e o Jean, eles passam a pauta do dia, né? Às vezes eles dão pra gente algum tipo de tarefa. Pensem em personagens. Aí na reunião a gente define como são os personagens, quem são os personagens, e depois pensem em plots para esses personagens. E eventualmente os outros elementos da narrativa, né? Como colocar unidade temática nisso, como apresentar ali o comportamento dominante daquele personagem e a variação desse comportamento ao longo do plot. Então, são reuniões muito detalhadas, às vezes 2 horas, porque às vezes a conversa está tão boa, está engrenando tanto, está saindo tanto resultado ali na reunião, que às vezes passa um pouco do projetado, né, do programado. Né, você está lá escrevendo, sendo coordenado por André Bianco, nome consagrado no mercado literário. Então, você fica meio baqueado, fala, caramba, eu posso falar qualquer coisa aqui, eu tive uma ideia, mas será que essa ideia não soa ridícula comparado com os dos colegas, comparado com a do próprio André? Não tenha medo. Né? Por mais boba que possa parecer a sua ideia, essa ideia ela pode ser uma semente para gerar uma ideia de outra pessoa, ou para essa própria ideia ser desenvolvida, modificada e se tornar muito interessante. Converse com seus... Oi pessoal, Neca Martins, falando aqui de Jundiaí nessa tarde fria.
E passando para contar para vocês como é que está a experiência na sala de Storytellers, dizer que a nossa história está praticamente pronta, é uma mistura explosiva de irmãos gêmeos, casulos, seres que saem desses casulos, mas vocês só vão saber mais lendo o livro que já está aí na mão de vocês. Dizer que esse período tem sido fantástico, que eu aprendi muita coisa na prática e que eu vou trazer para a minha vida pessoal nas minhas próximas produções literárias. Eu aprendi que antes de sentar e escrever, existe todo o momento que precede essa escrita e que eu achava que entendia, mas não entendia muito bem, não. Então, primeiro, eu vou ter que ter o plot, construir os beats, caracterizar personagens, atribuindo a elas comportamentos dominantes. Aí eu vou escrever as escaletas. Só depois disso tudo é que eu vou sentar e começar a construir o texto. E o que eu descobri, o texto é a parte mais fácil quando você já domina tudo que você quer da história. E melhor que isso, eu que achava que era uma mulher que só conseguia escrever romântico, mentira, gente. Eu descobri que eu sou capaz de escrever dark fantasy. E isso é maravilhoso. Eu estou muito feliz. E queria desejar os parabéns para a turma 2, né? Todo mundo que passou. É um projeto que eu gostaria de estar. Graças a Deus passei no primeiro projeto. Mas se não tivesse passado eu estaria concorrendo para esse segundo, porque a história me chama a atenção. E espero que vocês também tenham um trabalho gostoso como foi o nosso, né? Que vocês também possam crescer, trabalhar em conjunto, criar amizades, que nem foi o que aconteceu com a nossa turma. E desejar a todo mundo aí que boa sorte nos próximos projetos, participem, porque vai valer a pena. É um divisor de águas na carreira de vocês. Foi na minha e eu acredito que vai ser na de vocês. Tá bom, pessoal? Queria deixar um forte abraço e até mais. Esperamos que vocês gostem, que vocês curtam. Está sendo um mistério envolvendo gêmeos, né? Tem um cenário pós-apocalíptico, mas que ao mesmo tempo tem uma vida, uma coisa bem pulsante, assim, que mescla tudo isso e dá um contraste bem legal. E é isso. Se cuidem, fiquem bem, lavem as mãos e lembrem-se que tudo isso vai passar. Beijão, até a próxima.